Olá a todos, sejam bem-vindos. Estou dando aqui continuidade aos vídeos do Excel Básico 2010, pelo canal Netinhos do YouTube. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma das principais funções do Excel, que é a função C. Primeiramente, para entendermos como funciona a função C, precisamos ver sobre operadores relacionais, que assim como na matemática, esses sinais aqui vão nos mostrar se um número é maior que o outro número, se o número ele é menor que o outro número, se ele é maior ou igual a um outro número, se o número é menor ou igual a um outro número, se um número ele é igual ao outro número, ou se o número é diferente de outro número. Uma pequena diferença da simbologia da matemática com o do Excel é que aqui utilizamos o menor e o maior para dizer que um número é diferente do outro. Tudo bem? Então, vamos aqui à função C. A função C verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se for verdadeiro, ou retorna outro valor se a condição for falsa. Então, basicamente, temos uma condição. Por exemplo, se um número é maior que o outro. Se for, ele mostra o verdadeiro. Se não for, ele mostra o falso. Então, aqui na síntese da função, igual, inicializando a fórmula, o nome da função, C, abre o parênteses. Aqui temos a condição, ponto e vírgula, o resultado verdadeiro, se a condição for verdadeira, ponto e vírgula, o resultado falso, se a condição for falsa, fecha o parênteses. Aqui embaixo temos o valor 1, que é 800, o valor 2, que é 650. E aqui o resultado é onde vamos colocar a função. Então, eu vou demonstrar para vocês como que funciona a função na prática. Então, vou selecionar a célula, igual, inicializando a fórmula, vou colocar o nome da função, C, abre o parênteses, e aqui o Excel mostra teste lógico, que é o mesmo que condição. Qual é a condição? A condição é o seguinte, galera. Valor 1, B24. Então, B24, selecionamos. Se B24 for, então, maior. Lembra do operador relacional. Se B24 for maior que a C24, que é o 650, ponto e vírgula. A partir do momento que colocamos ponto e vírgula, ele vai pedir o valor se isso daqui for verdadeiro. Então, se B24 for maior que C24, então vamos utilizar o aspas, vamos abrir aspas, e vamos escrever o valor que vai mostrar se for verdadeiro. Então, se B24 for maior que C24, vamos dizer que valor 1 é maior que valor 2. Correto? Então, ponto e vírgula. Agora, aqui o Excel, valor verdadeiro, ou melhor, aqui no valor, antes do valor 2, temos aqui valor 1 é maior que valor 2, fecha o parênteses, ok? Então, todo o título que a gente for colocar dentro da função C precisa ter o aspas, abrir e fechar aspas. Ao final da aspas, vamos colocar ponto e vírgula, o Excel já vai mudar aqui para o valor falso. Então, se B24 não for maior que C24, abre aspas novamente, ele vai mostrar valor 2 é maior que valor 1. Fecha aspas e fecha o parênteses para terminar a função. Então, vamos recapitular aqui. Igual se B24 for maior que C24, essa daqui é a nossa condição. Se a célula B24 for maior que a C24, ponto e vírgula, esse daqui é o resultado que vai mostrar se a condição for verdadeira. Valor 1 é maior que valor 2. Por quê? Porque 24 é o valor 1 e C24 é o valor 2. Se for verdadeiro, vai mostrar valor 1 é maior que valor 2. Então, aqui, ponto e vírgula, aqui é o valor se a condição for falsa. Então, se B24 não for maior que C24, ele vai mostrar que o valor 2 é maior que o valor 1.
Vamos dar um Enter para ver se isso funciona. Então, aqui, valor 1 é maior que valor 2. Vamos modificar os valores aqui. Vamos no valor 1 colocar 400. Então, o valor 2 é maior que o valor 1. Então, valor 2, 650, é maior que o valor 1, 400. Podemos diminuir também o valor 2, 300, e ele vai colocar valor 1 é maior que valor 2. Ok? Se você não entendeu como utiliza a função C, não se preocupe que eu tenho mais exemplos para você. Então, vamos seguir aqui na próxima aba da planilha. Então, loja 41, materiais escolares. Aqui temos um controle de estoque bem simples. Temos os produtos, as unidades no estoque. Então, por exemplo, aqui o produto caderno, temos 175 cadernos no estoque. Aqui temos o preço por unidade. Então, seguindo o exemplo, caderno tem 175 unidades e cada unidade custa R$ 8,45. Aqui temos o quanto vendemos desse produto. Então, o caderno vendemos 123 unidades. Ok? Então, vamos aqui ao rendimento. O rendimento não vamos utilizar a função C. Vamos colocar igual para inicializar a fórmula. O rendimento vai ser o quê? Vai ser o número de vendas vezes o preço da unidade. Então, no caso do caderno, se nós vendemos 23 unidades, vamos colocar aqui 23 vezes o preço. Então, vendemos 23 cadernos, cada caderno custa R$ 8,45, temos um rendimento de R$ 1.039,35, ok? Utilizando o auto-preencher, que eu ensinei como utiliza nas videoaulas passadas, arrastamos o cursor do mouse até aqui. Quando aparecer esse pequeno sinal de mais, clicamos e seguramos e arrastamos até a célula que queremos. E aqui ele já vai fazer o rendimento para todos os produtos. Agora, unidades restantes. Aqui vamos precisar utilizar a função C para podermos encontrar erros aqui na nossa planilha, que existem erros. Por exemplo, vamos lá. Igual, inicializando a fórmula, vamos colocar a função. O nome da função, C, abre o parênteses, teste lógico, condição. Qual que é a condição que eu quero saber aqui? É o seguinte, temos aqui o número de vendas, correto? Então, vendas D5. Se a D5 for maior que a B5, ou seja, se o número de produtos que a gente vendeu for maior do que o número de produtos que a gente tem no estoque, ponto e vírgula, o resultado se isso for verdadeiro. Pessoal, vamos pensar o seguinte, se a gente vendeu mais do que a gente tem no estoque, existe um erro. Então, o que o Excel vai mostrar para a gente? Erro na coluna vendas. Fecho aspas, ponto e vírgula, o Excel vai mudar aqui para valor C falso. E se o valor, se a D5 não for maior que a B5, então tudo está tranquilo, a gente vai continuar para unidades restantes. Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar o número de unidades, que no caso do caderno é 175, menos o quanto a gente vendeu de unidades, 123. Então, fechando aqui, nos resta no estoque 52 unidades de caderno, ok? Agora podemos utilizar o auto-preenchimento, arrastando o cursor aqui, aparecendo esse sinal que parece ser demais, clicamos e seguramos e arrastamos até a última linha. Aí apareceu dois erros. Erro na coluna vendas que caiu na função C. Por quê? Vamos ver aqui. Ó. Vendas. Vendemos 270, porém, no estoque aqui na unidade, a caneta, só temos 250 canetas no estoque. Como que vendemos 270? Aí sim, a função C pegou D7 maior que B7, é verdadeiro. Então, erro na coluna vendas. Correto? Então, precisamos arrumar isso. Então, vamos colocar aqui
250. Então, se temos 250 canetas no estoque, vendemos 250, então não sobrou nada. Aqui da mesma forma, como vocês podem ver, vendemos 105 colas, mas só temos 100 colas no estoque. Houve um erro. Vamos arrumar, colocar 100 colas e ele vai arrumar para nós. Então, a função C ajudou a gente a ver quais os erros que a gente possuía nessa faixa de dados, nesses intervalos de dados. Bom, aqui é só um aquecimento. Rendimento total, a gente já viu como calcula de uma forma mais rápida. Então, rendimento total igual, inicializando a fórmula, soma, abre o parênteses, o intervalo. Começando aqui, da E5 até a E14. Ele vai somar esse intervalo de dados. Então, fecha o parênteses, o nosso rendimento total foi de R$ 2.365,35. O rendimento médio, então, igual, inicializando a fórmula, média, que é o nome da função para se tirar a média aritmética, e o intervalo, E5 até E14. Fecha o parênteses, a média foi de R$ 235,54. Maior rendimento, igual, máximo. Máximo, abre o parênteses, intervalo de dados, E5 até E14, fecha o parênteses. O maior rendimento que a gente vendeu mais foi o de R$ 1.039,35, que no caso foi o caderno. E o menor rendimento, igual, mínimo, abre o parênteses, seleciona o intervalo de dados, que no caso aqui começa na E5, clique segura, arrasta até o último dado, E14, fecha o parênteses, ele vai retornar a 60, que no caso aqui foi a borracha. Foi o menor rendimento que tivemos aqui. Então, vamos passar para a próxima. Caso você não tenha entendido como utilizar a função C, temos aqui mais alguns exemplos. Então, vamos aqui à próxima aba, controle de entrada. Então, aqui temos uma planilha de um parque de diversão, Happy Day, parque de diversão. Temos aqui o brinquedo Roleta Russa. Temos aqui o nome das crianças que querem participar desse brinquedo, mas aqui ele especifica que esse brinquedo só permite crianças com idade menor que 12 anos. Aqui temos a lista de idade das crianças, então precisamos usar a função C para saber se a criança pode ou não pode utilizar o brinquedo. Então vamos lá. Igual, inicializando a fórmula, o nome da função, C, abre o parênteses. Agora a condição. A condição é o seguinte, bem simples. Se a idade, a célula B5, que corresponde à idade do João Cerqueira, se B5 for maior que 12, aqui no caso eu vou deixar o seguinte, maior e igual. Maior e igual. Se ele tiver 12 anos ou mais de 12 anos, no caso B5 maior ou igual a 12, ponto e vírgula, então ele já vai cair aqui no valor C verdadeiro. Então, se a idade do João Cerqueira for maior ou igual a 12, então ele vai mostrar para a gente aqui, abre aspas, entrada não permitida, fecha aspas. Aí podemos colocar ponto e vírgula de novo. Se B5 não for maior ou igual a 12, se ela for menor do que 12, vamos abrir o aspas e vamos colocar entrada permitida. Ok? Fecha aspas, fecha o parênteses para terminar a função, Enter. Entrada permitida porque a idade do João Cerqueira é 10. Correto? Então, vamos aqui usar o auto-preencher para baixo, para ele copiar a função. E aqui, como a gente pode ver, muitas crianças não puderam participar aqui desse brinquedo. Por quê? Vamos lá. Maria de Lourdes tem 13 anos. O brinquedo suporta apenas crianças com menos de 12 anos. Vamos aqui. Lucas Menezes, ele tem 12 anos.
Mas lembra que a gente especificou na função C que se B10, que no caso aqui modificou a linha, se B10 é maior ou igual a 12, ele tem 12 anos, então aqui a gente especificou que é igual a 12. Se a gente tirar aqui, maior ou igual, se deixar só maior, somente quem tem mais de 12 anos. Vamos ver. Enter, entrada permitida porque ele tem 12 anos. Ok? Mais ou menos assim que funciona a função C para esse tipo de planilha. Então, aqui conseguimos controlar a entrada das crianças nesse brinquedo. Temos aqui um controle de entrada na próxima aba, controle de entrada com altura. Aí é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque vamos utilizar uma função C com duas condições verdadeiras. Aí, no caso, com duas condições verdadeiras, a gente vai utilizar uma função C dentro de outra função C. Vou demonstrar para vocês como que funciona isso. Temos aqui, de novo, o nome da criança, a idade da criança e a altura da criança. Ok? Aqui embaixo, ele especifica o seguinte. Esse brinquedo só permite crianças com idade até 15 anos. Até 15 anos. Mais que 15 anos, não permite. Com um tamanho menor que 1,60 m. Então, vamos lá. Situação igual, inicializando a fórmula, C, abre o parênteses, condição. Aí vai a primeira função C. Se a célula que corresponde à idade, B5, se a B5 ela for maior ou igual a 15, ou melhor, maior que 15, né? Porque ele especificou até 15 anos. Então, vamos pensar o seguinte, 15 pode participar do brinquedo. Então, se B5 for maior que 15, esse é a nossa condição, nosso teste lógico, ponto e vírgula, ele vai mostrar o seguinte, abre aspas, se isso daqui for verdadeiro, se B5 for maior que 15, vamos colocar entrada não permitida. Deixa eu colocar de letra maiúscula. Permitida. Ok. Então, se a idade da criança for maior que 15, entrada não permitida. Aí sim, ponto e vírgula, valor falso. De vez colocarmos o valor falso, vamos implementar outra função C. Então, vamos lá. C, abre o parênteses. Então, nesse caso, a função C se tornou o valor se falso, que no caso aqui temos entrada C, B5 maior que 15, valor verdadeiro, entrada não permitida. Valor falso, outro C. Implementamos um outro C dentro da função C. Então, C, altura. Aqui no caso eu não estou conseguindo clicar na altura porque a célula já se estendeu demais. Deixa eu tentar aumentar aqui. Ou melhor, vou aqui na barra de fórmulas, que fica mais fácil eu utilizar a função. Então, C, aqui C5, que é a célula da altura, se C5 for maior ou igual, aí no caso maior ou igual, se C5 for maior ou igual a 1,60 m, 1,60, ponto e vírgula, valor verdadeiro. Entrada não permitida. Fecha o aspas. Então, aqui, se C5 for maior ou igual a 1,60 m, entrada não permitida. Então, aqui a gente já tem as duas condições. Se a criança passar por essas duas, se passar pela idade e passar pela altura, então, ponto e vírgula, só vai faltar o valor falso. Então, abre aspas, entrada permitida. Fecha aspas. Aqui, no caso, abrimos duas funções C, correto? Então, vamos ter que fechar dois parênteses. Então, um parênteses, dois parênteses. Ficou um pouco meio abstrato essa explicação, porque é realmente muito complexa essa função. Podemos utilizar 64 funções C dentro de uma função C. Então, vou explicar agora de uma forma mais lógica.
Vamos lá. Igual se B5, que é a célula da idade, for maior que 15. Se for maior que 15, entrada não permitida. Aí a função para. Aí ele vai mostrar entrada não permitida. Se B5 não for maior que 15, aí passa. Isso daqui ele ignora. Vai para a próxima. Se C5 for maior ou igual a 160, ou melhor, 1,60, 1,60 m, entrada não permitida. Se a C5 não for maior ou igual a 60, ela for menor que 1,60 m, ele vai fazer o quê? Ele vai ignorar isso aqui também e vai mostrar entrada permitida, porque a criança não tem mais do que 15 anos e não tem mais do que 1,60 m. Então, dando um Enter aqui, entrada permitida. Vamos agora ver se está correto. Vamos lá. João Cerqueira tem 10 anos, ok? E 1,45 m. Ele está dentro dos padrões do brinquedo. Vamos usar o auto-preencher para baixo, até a última linha. Alguns aqui ficaram com entrada não permitida. Vamos ver quem não ficou. Pedro Marques. Por quê? O Pedro Marques tem 14 anos. Ele pode ir no brinquedo. Porém, o Pedro Marques tem 1,65 m. Ele passou pela primeira condição, mas empacou na segunda. Aqui, vamos lá ver aqui. Então, o Pedro Marques tem 14, ele passou pela primeira função C. Mas na segunda ele ficou, porque ele tem mais do que 1,60 m. Ok? Então, ele pegou aqui entrada não permitida. Por exemplo, aqui no Pedro Marques, ele tem 14. Se ele tivesse 1,45 m, aqui vai mudar. Ele vai ter a entrada permitida. Então, é mais ou menos assim que manipulamos a função C com mais funções C dentro da função C. Muito bem, terminamos o nosso vídeo de hoje. Eu ensinei para vocês como utilizar a função C em diversos exemplos aqui em várias planilhas do Microsoft Excel 2010. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa função, não hesite, pode colocar a sua dúvida aí no comentário e também dicas, né, de próximos vídeos, do que eu posso trazer para os próximos vídeos também no comentário. Eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima.